presença, Pai. Sede, meu Senhor, de saciar a sede da nossa alma, Pai. Meu amado, aí está o diácono Gabriel, meu Senhor. Conforme está escrito na tua palavra, eu creio, meu amado. Pai, que quando ele abrir a tua boca, enche com o que o Senhor tem para com cada um de nós aqui nesse dia de hoje. Usa, Pai, o teu servo dentro da palavra, no oculto e no escondido, e, Pai, no poder que o Senhor tem para revelar, Pai, o que o Senhor tem para com cada um de nós, ó meu amado. Papai, muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Usa, meu Senhor, agora, dentro da palavra, no oculto e no escondido, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus! Obrigado, amada igreja, com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém! Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. O Senhor está na casa, está falando conosco no decorrer do culto. Se nós prestarmos a atenção em tudo aquilo que está saindo deste altar, a nossa vida é edificada. Mas será que realmente a igreja está depositando toda a atenção para o culto? Qual é a palavra que está sendo ministrada nesta noite? Desde o início, através da vida da Alice e do nosso pastor Marcelo. Promessas. E para confirmar aquilo que está sendo falado, contagem regressiva, clamor urgente pela construção do templo. O propósito, a campanha de hoje é essa. E confirmando sobre promessas que estão sendo faladas aqui. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. As promessas, elas se cumprem em nossa vida. O que está escrito na palavra, se nós colocarmos em prática os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, as promessas também se cumprem. A partir do momento que nós tomamos decisão, atitude, de servir ao Senhor, de se entregarmos para Cristo, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Nós recebemos o quê? Poder, força para permanecer buscando, para permanecer resistindo. É necessário que nós venhamos crer desta forma, acreditar. O culto de hoje está sendo falado de promessas, ministrado sobre promessas a se realizar em nossa vida. O Senhor tem promessas para nós, mas o que nós precisamos fazer para que essas promessas se cumpram? Qual é a atitude que devemos tomar para que as promessas do Senhor venham se realizar na nossa vida? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Perdão, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus! As promessas, elas foram feitas, mas existem atitudes que cada um de nós devemos tomar também, devemos praticar. Eu peço que os irmãos depositem toda a atenção na palavra. Eu não vou me estender muito, mas o que o Espírito Santo ele quer falar conosco, que nós possamos estar atentos. Não olhe para o homem, não olhe para o diabo, porque eu não sou nada. Mas eu tenho a certeza que aquele que sopra aqui neste altar é pela misericórdia do Senhor. E Ele é quem usa para estar falando a cada um de nós, a igreja. Nada vem de mim aqui nessa noite, mas vem do Espírito Santo. E da mesma forma, cada pessoa que pega neste microfone, vem do Espírito Santo para edificar a nossa vida. Então que nós possamos valorizar
cada palavra que sai deste altar nessa noite. Hebreus capítulo 11. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha para cá, por favor. Olha o que é a fé, o que é a natureza da fé. É você confiar, é você acreditar naquilo que você está esperando. Você ter a certeza de que aquilo que você está esperando, você vai receber. É você estar convicto daquilo que você pede ao Senhor, de que Ele vai realizar. Nós estamos em uma campanha de oração em favor da construção de um templo, de uma igreja, de uma grande obra. Nós não estamos vendo o que está escrito, o que está detalhado aqui. Mas a fé é você acreditar, é você ter a certeza que vai acontecer, como já está acontecendo. Aleluia! Isso é fé. Mas muitas das vezes nós não entendemos os planos, os projetos do Senhor em nossa vida. Muitas das vezes não entendemos a forma dele trabalhar. O Senhor, ele trabalha da forma, do jeito, da maneira que ele quer. Nós vamos ver um exemplo maravilhoso através dessa palavra. É do jeito dele. Muitas das vezes projetamos de uma forma, pensamos de uma forma, mas Deus, ele realiza muito além, muito maior. É promessa. Ele é fiel para realizar além daquilo que pedimos ou pensamos. É necessário que nós venhamos valorizar esta palavra. É uma pequena palavra chamada fé. Mas que se nós tivermos dentro do nosso coração, exercitarmos, colocarmos ela em prática, a nossa história de vida ela é transformada. E as promessas do Senhor, elas se cumprem na nossa vida. Creia. Coloque o Senhor como prioridade. Não adianta nós estarmos aqui professando uma fé e não colocá-la em prática. Nós vamos ver isso mais à frente também. Versículo 3, mais uma vez. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, a palavra deixa claro que o Senhor Jesus deixou claro isso. Aquele que crê em mim fará o que eu fiz e obras maiores farão. Olha o privilégio que nós temos de realizar as obras que o Senhor Jesus realizou aqui na terra, os milagres, as transformações de vida, libertação. Se nós cremos, Ele usa a nossa vida para realizar obras maiores também. Aqui está dizendo que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra que sai da nossa boca tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. Aquilo que você professa através da sua boca se cumpre, se realiza. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor, com aquilo que nós falamos, com a atitude que nós tomamos diante de Deus aqui nesta terra. Porque cada atitude que nós tomamos vai refletir lá na frente de alguma maneira, de alguma forma. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher de alguma forma. É necessário que nós venhamos entender desta forma. Entenda o que o Senhor está falando, o que Ele quer revelar dentro da gente. Olha só, versículo 8. Vai no versículo 8 agora. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Olha como que ele inicia o versículo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O Senhor nos chama, mas será que nós estamos obedecendo a Ele? Abraão, ele foi chamado e obedeceu a ordenância do Senhor. Ele saiu de onde ele estava, da terra onde ele estava. Olha só, versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas de Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O Senhor chamou Abraão, deixou claro: olha, sai da onde você está, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia ir, mas o ato de fé dele foi o que? Obedecer. A fé, ela envolve várias áreas da nossa vida e várias atitudes também. Fé é obedecer, é esperar com paciência, é tomar atitudes no momento certo, na hora certa, da forma certa, segundo a vontade de Deus. Fé não pode ser somente de palavras nossas, mas sim com as nossas atitudes nesta terra. Nós devemos praticar conforme nós estamos lendo, conforme nós estamos entendendo. Ele obedeceu aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor, ele nos chama. Ele chama cada um de nós aqui nessa noite. E ele quer realizar promessas. Aleluia. Mas será que estamos dispostos para obedecer? Será que o nosso coração está voltado para a palavra, para obedecer a ordenância do Senhor, o chamado do Senhor, aquilo que Ele quer de nós? O Senhor, Ele fez a parte dele, Ele faz a parte dele, as promessas. Mas nós temos que fazer também a nossa parte. Cada um de nós temos que cumprir também para com o nosso chamado. Nós temos exemplos na Bíblia, vários exemplos, estamos vendo aqui agora. E mesmo assim, vendo esses exemplos, tem pessoas que não acreditam, que não dão crédito. Muitas das vezes, pessoas que têm estado dentro da igreja, mas não têm depositado a total confiança nesta palavra. A palavra, ela tem o poder para mudar a nossa história de vida. Entenda isso. O poder foi dado a Ele. Se nós tivermos esse entendimento, aquilo que nós estamos pedindo, que estamos clamando, que estamos perseverando, o Senhor, Ele irá realizar em nossa vida. É uma oportunidade que nós temos através desta campanha em favor do templo. É uma oportunidade de você estar clamando, de você estar orando, de você fazer um voto com o Senhor, uma aliança com Deus, para que da mesma forma que está acontecendo a construção de um templo, de uma obra, aconteça também a construção daquilo que muitas vezes tem estado desfeito em nossa vida. Muitas pessoas têm um desejo no coração, têm um sonho, têm um projeto de vida. Mas será que nós acreditamos que aquilo ali vai se realizar? Será que nós acreditamos que aquilo ali vai se cumprir? Deus. Versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado na sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Olha o Senhor falando conosco. Sara, avançada em idade, mas mesmo assim,
o Senhor abençoou ela. Ela teve por fidelidade, uma atitude de fé, esperar. É o que o salmista deixa claro: esperei com paciência no Senhor. Mas muitas das vezes a pessoa ela deixa a sua fé esmurecer pelo fato dela clamar hoje e ainda não aconteceu. Mas nós temos que entender que tudo acontece no tempo do Senhor. Há tempo para tudo. Para cada propósito debaixo desta terra existe um propósito, existe um tempo determinado por Deus. Não adianta nós queremos apressar, não adianta nós queremos escurecer e ficar abatidos pelaquilo que ainda não aconteceu. Porque o Senhor ele é fiel para cumprir a promessa. Aleluia. Nós estamos vendo esta palavra, nós estamos lendo ela. Ele é fiel para cumprir a promessa. Mas muitas das vezes nós não recebemos devido à ansiedade do nosso coração de receber aquilo, de agarrar aquilo. Não é assim. Se nós clamamos hoje e ainda não aconteceu, permaneça orando, permaneça clamando. A construção do templo não é da noite para o dia. Requer detalhes, requer materiais. E o Senhor está provendo. Olha o que o Senhor já realizou. É processo, são procedimentos. E em nossa vida não é diferente. O Senhor ele tem poder para transformar no estalar de dedos, para mudar a nossa história. Sim, mas tudo acontece no tempo determinado. E tem coisas que acontecem em nossa vida justamente para que possa testar a nossa fé, para ver se realmente a nossa fé está firmada nele. Se o nosso coração realmente está voltado para Ele, para o Senhor. Tem coisas que vai acontecer em nossa vida, justamente para que possamos exercitar a nossa fé, para que nós não venhamos escurecer, para que nós não venhamos duvidar, para que nós não venhamos blasfemar. Nós conhecemos a história de Jó. Podemos ter ela, por exemplo, por uma base. O cara era abençoado, tinha tudo. Família, filhos, gados, riquezas. Mas Deus, ele acolheu tudo. Tirou tudo dele. Deu liberdade para o diabo ir lá arrancar tudo. Mas na alma dele, na vida dele, ele não tocou. Por quê? Porque o Senhor, o principal que o Senhor ele quer de nós, de cada um de nós, é a nossa alma. É a salvação, é a vida eterna. Ele tem o poder sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Não adianta nós estarmos aqui focando em bens materiais, em milagres naturais deste mundo, em bênçãos, muitas das vezes, materiais, momentâneas que nós vivemos ali, e esquecendo do primordial que é a nossa alma, a salvação da nossa alma. Jó, ele perdeu tudo, mas ele permaneceu buscando, confiante no Senhor. Ele não se deixou levar pelaquilo que ele havia perdido, pela palavra que ele ouviu dentro de casa da mulher dele. Mas ele permaneceu confiante no Senhor, adorando ao Senhor, zelando pela alma dele, pela intimidade dele para com Deus. Na nossa vida não é diferente. Nós podemos passar pelo que tiver que passar. Barreiras podem se levantar, tempestade pode se levantar, mas a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, ela tem que prevalecer diante de qualquer luta, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer tribulação. A fé de milagres, a fé de receber milagre, não é a fé que vai nos salvar. Mais atrás, daqui um pouquinho, a palavra vai deixar claro. Depois de iluminados, sustentastes lutas e sofrimento. Depois de salvo. A fé que nos mantém de pé é aquela que nós vamos ter forças para resistir o dia mau, para resistir a tempestade, a dificuldade. Porque tem muitas pessoas que quando vem o dia mau, quando vem o momento de luta, ela blasfema. A exemplo disso, nós temos o povo de Israel, quando estavam ali,
E Moisés estava no monte recebendo a palavra, recebendo os mandamentos. O povo ali já estava cansado, já estava pensando que Moisés já tinha esquecido deles. Já estavam pensando que ele estava sozinho. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Um Deus para que eles viessem adorar. A falta de fé, ela faz o ser humano, o homem, cometer loucuras. Cometer coisas abomináveis à vontade de Deus. Paciência. Aquele povo não teve para esperar o momento certo, para esperar a palavra certa no momento certo. E eles tomaram uma atitude errada. E na nossa vida, trazendo para a nossa vida, quantas e quantas vezes tomamos atitudes erradas pelo simples fato de não entendermos a vontade do Senhor e de aguardar o momento certo, de crer que Ele vai realizar. Versículo 17 agora, para a gente não estender muito. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que era Deus poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha só, olha a fé que Abraão ele teve, a crença que Abraão teve no Senhor. Ele ofereceu o próprio filho, mas ao mesmo tempo acreditando. Versículo 19, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Olha o entendimento que a palavra nos traz, que a palavra nos revela. A vontade do Senhor, nós devemos colocá-la em prática e esquecer daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, dos pensamentos do mundo, daquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, daquilo que as pessoas vão falar. Simplesmente nós obedecemos. O Senhor, o Abraão, ele simplesmente obedeceu. Lê mais uma vez, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Abraão, ele recebeu as promessas do Senhor, mas através de cada obediência que ele teve perante ao Senhor, ele simplesmente obedeceu. E a palavra que o Senhor entrega para cada um de nós, referente às promessas, para ele realizar as promessas como tem sido falado, é a obediência, é obedecer, é exercitando a fé com obediência ao Senhor. É desta forma que as promessas se realizam. É desta forma que os milagres se realizam em nossa vida. Continuando. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, e adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto os seus próprios ossos. Olha só a promessa do Senhor, alcançando toda a descendência de Abraão. A promessa do Senhor, as promessas que Ele tem a realizar, a cumprir em nossa vida, é de transformar toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. Mas é necessário que venhamos cumprir com a nossa parte, com o nosso chamado. O Senhor, Ele nos chama. Você vê que Ele abençoou a vida de Abraão. Ele deu aquilo que Abraão pediu, que foi um filho, mas ao mesmo tempo Ele provou a Abraão. O Senhor, Ele nos prova diante de situações, diante de lutas, diante de adversidades. Ele nos prova para ver realmente aonde está a nossa fé, aonde está a nossa confiança.
se nós realmente estamos dispostos a obedecê-lo, a colocar em prática conforme nós temos orado, conforme nós temos clamado, conforme nós temos pedido. Porque não adianta nós professarmos da boca para fora, aqui dentro, que amamos ao Senhor, que servimos ao Senhor. Se nós formos ali fora e perguntar quem ama a Deus aí, todo mundo vai falar que ama a Deus, até o Espírito. Mas o que é você amar ao Senhor? É guardar os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos guardados, esse é aquele que me ama. O Senhor Jesus deixou claro isso. Ou seja, é a obediência. Através de obediência, as bênçãos virão e as promessas elas se cumprirão em nossas vidas. Agora vai em Tiago, para a gente concluir. Tiago. Só você folhear algumas páginas. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Nós vimos aqui como que a fé, ela funciona. Estamos vendo. O que significa a fé? O exemplo de pessoas que, através de obediência, através de um ato de fé, obedecendo aquilo que resultou na vida deles, que foi na vida de Abraão, mas nós vamos ver também aqui agora como que essa fé ela vai transformar a nossa história de vida. Não adianta simplesmente nós falarmos da boca para fora sobre fé, mas é necessário também as obras, como nós vamos ver aqui agora. Capítulo 2, versículo 14 de Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha a importância da fé. Olha a importância de exercitarmos a nossa fé, trazendo mais uma vez para o lado da salvação da nossa alma. Se nós não temos fé com as nossas obras, se nós não temos uma fé, muitas das vezes, que transforma uma situação que estamos vivendo, se nós não temos fé para confiar naquilo que estamos pedindo, como que essa fé vai nos trazer certeza de salvação, de vida eterna? É o que ele está deixando claro. Olha só, pode semelhante fé salvá-lo? Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Oh, Deus! O diabo ele não se alegra com isso, com a nossa atitude de fé, com o nosso ato de fé. Deixa claro, lá no livro de Hebreus também, que o meu justo, ele viverá da fé. É necessário. É tempo de nós vivermos por fé. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de um alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês quando a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vamos no 21 mais uma vez. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai,
foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Olha só, como que o Senhor, Ele nos vê, como que o olhar do Senhor está sobre cada um de nós. A obediência de Abraão, o fato de Abraão obedecer ao Senhor, oferecer o próprio filho como sacrifício, um ato de obediência, um ato de fé. Isso são as obras que o Senhor quer de cada um de nós. É obedecê-lo, é atender o chamado, é atender a ordenança, é atender aquilo que nos é proposto, aquilo que Ele quer realizar. É você se colocar à disposição do Evangelho de Cristo, da obra do Senhor, independente daquilo que vier, independente das lutas, das dificuldades, da tempestade que se levantar, é você estar disposto. Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Isso representou as obras na vida dele. Se Abraão não tivesse tomado a atitude de obedecer ao chamado para sair de onde ele estava, de tomar o entendimento de oferecer Isaque como sacrifício, isso não seria uma atitude de fé. Ele não teria as obras realizadas na vida dele. Na nossa vida, é desta forma que acontece. Não adianta nós professarmos que temos fé, mas não agirmos ela em momentos de dificuldade. Não obtermos as obras diante de cada um de nós. Quais são as obras do Senhor que nós temos realizado aqui nesta terra, através da fé? Quais são as obras que a nossa fé tem trago aqui nesta terra, como homens e mulheres, como servos do Senhor, como servos de Deus vivo? Quais são as obras que nós temos usados para edificar, para transformar? Entenda, nós somos reparados. Pessoas ao nosso redor nos observam. Observam as nossas atitudes, a nossa forma de agir. Qual tem sido o testemunho que nós temos passado através da nossa fé? Nós vemos vários tipos de pessoas no mundo. Nós vemos vários tipos de pessoas dentro das igrejas. Todas têm a fé. Todas falam que têm uma fé. Mas existem aquelas pessoas que têm a diferença. Existem aquelas pessoas que você vê o poder de Deus operando na vida dela. Você vê as obras do Senhor agindo. E existe aquela pessoa que muitas vezes tem estado na mesmice. Muitas das vezes tem vindo à igreja hoje, vem amanhã, faz oração, faz campanha, faz a oração em casa, mas a vida dela não muda, não transforma. Entenda uma coisa, não adianta nós estarmos aqui todos os dias. Não adianta nós estarmos aqui em 2 horários de culto, 2 horas de culto, e não exercermos a nossa fé. Porque existe aquele que professa a fé, mas crê. Existe aquele que professa a fé, determinando, acreditando. E a vida dela, ela é transformada. O Senhor realiza as obras da vida dela através da atitude de fé. Essa é a diferença de pessoas neste mundo, nesta terra. Essa é a fé que o Senhor quer colocar em cada um de nós. Eu não sei de que forma nós estamos aqui nessa noite. Eu não sei de que forma você tem vivido, você tem andado. Eu não sei se a tua fé tem trago obras em sua vida. Eu não sei se de alguma forma você tem obedecido ao chamado do Senhor, como Abraão obedeceu, que foi um ato de fé na vida dele, que transformou, que abençoou toda a vida dele e toda a descendência. Mas nós temos nessa noite oportunidade para que nós venhamos exercitar a nossa fé. Para a gente finalizar, versículo 24. Verificais uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe,
quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só, Raabe, uma meretriz, uma prostituta, que acolheu 2 homens de Deus na casa dela. E aquela atitude de fé salvou ela e salvou sua casa e sua família também. Uma prostituta, uma mulher que ninguém dava nada por ela. Pessoas hoje em dia que ninguém dá nada por ela, muitas das vezes são pessoas que aceitam, que recebem a palavra do Senhor e têm a sua intimidade com Deus, têm as suas obras aqui nesta terra. Nós não estamos aqui para viver uma vida de aparência, simplesmente para nos vestirmos como cristãos, para colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar que somos crentes. O que vai mudar a nossa vida são as obras, através da nossa fé. É o que ele deixou claro no versículo 24. Uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E através dessa atitude aqui, desse exemplo de fé também, da justificação por obras da Raabe, me faz lembrar também sobre a consagração que nós tivemos aqui hoje. Quem estava presente vai se lembrar sobre o que foi falado a respeito daqueles 2 homens da cruz que estavam sendo crucificados ali junto com Jesus, os 2 ladrões. Um ali estava perguntando para Jesus por que ele não se livrava devido aos milagres que ele realizou, devido a tudo que ele realizou. E o outro já falou para ele: rapaz, fica quieto. Ele não fez nada para estar aqui, mas nós temos motivos para estar aqui, fizemos aquilo que era errado. E ele falou para Jesus: lembra de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus abençoou a vida daquele homem. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aonde nós queremos chegar aqui para concluir? Da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória. Uma atitude, uma palavra muda toda a trajetória. Nós temos visto essa palavra direto através deste ministério, deste altar, sobre fé. Através também daquele centurião que deixou claro que bastava somente uma palavra para que o servo dele viesse ser curado. Uma palavra do Senhor muda a nossa história de vida. E uma atitude nossa, uma palavra nossa diante de Deus também faz com que as promessas se cumprem em nossa vida. É através da palavra, é através da atitude, da decisão. Como foi falado hoje na consagração, aquele homem não foi batizado, aquele ladrão da cruz não foi batizado nas águas, não passou pelas águas, ele não tomou Santa Ceia. Aquele homem não teve curso de batismo. Aquele homem não teve cursos deste mundo, recursos naturais do mundo, não tinha conhecimento. Mas através da atitude dele, ele foi salvo. O que muda a nossa vida é obedecer ao chamado do Senhor. É tomar a atitude certa de fé, de decisão. É obedecer conforme o Senhor nos ensina, conforme o Senhor nos ordena. A sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, desta terra, para o Senhor não vale, não serve de nada. O que edifica, o que transforma cada um de nós, através da fé, da obediência, é o Espírito Santo. Mas é necessário que venhamos entender, colocar na nossa mente desta forma e exercitar. Amém, meus amados? Glorifica o nome do Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Que nós possamos nos colocar de pé mais uma vez nessa noite. Eu gostaria de mais uma vez estar orando ao Senhor, estar clamando ao Senhor, para que essa palavra ela possa se encaixar dentro do nosso coração, para que nós possamos exercitar a nossa fé diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer aflição.
para que nós possamos usar a nossa fé, para que as obras venham a acontecer. O propósito, a campanha, está lançada sobre a construção do templo. A nossa parte, a parte do pastor, ele está fazendo aqui, que é clamar, que é orar. Mas você acha que o pastor está com braços cruzados? Ele está dando a vida dele pela construção do templo, juntamente com a nossa pastora. Aonde eu quero chegar com esse exemplo? Nós estamos pedindo a Deus aqui hoje algo. Cada um de nós aqui temos um propósito. Cura, transformação de vida, uma porta aberta. Eu não sei aquilo que você veio buscar. Mas quais são as obras? De que forma nós temos exercitado a nossa fé? Para que conforme estamos pedindo, venha a acontecer. O propósito da construção está lançado, mas o nosso pastor ele está trabalhando, está realizando também a parte dele. Exemplo para cada um de nós. Nós estamos pedindo ao Senhor, mas neste mundo também devemos usar a nossa fé e agir conforme o Senhor ele nos ensina, nos ordena, para que nós venhamos receber o nosso milagre, a nossa transformação, aquilo que nós tanto temos clamado, temos pedido. Amém, meus amados? Amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Fala com o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Juntamente com os teus filhos, Senhor, com a tua igreja. Meu Deus, através desta palavra, através do exemplo, meu Deus, da vida de Abraão, de fé, de obediência. Pai, que essa palavra ela possa se encaixar, meu Senhor, dentro do nosso coração, meu Pai. Meu Deus, para que a nossa vida seja transformada. O Senhor deixou claro, Pai, na vida de Abraão. O Senhor chamou, meu Deus, a Abraão. Meu Deus, e ele simplesmente obedeceu. Ele obedeceu ao teu chamado de sair do local onde ele estava. Meu Deus, de sair da casa dos seus pais, da terra que ele estava, de ir para um lugar onde ele nem mesmo conhecia, Pai. O Senhor chamou a ele e ele obedeceu. Pai, eu creio que o Senhor nos chama nessa noite também. O Senhor, Ele te chama nessa noite, igreja, para uma mudança de vida, para uma mudança de história, para uma transformação. Mas é necessário que nós venhamos obedecê-lo. É necessário que estejamos dispostos para obedecer às ordenanças do Senhor, ao chamado do Senhor. Meu Pai, tenha compaixão de cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, porque somos dependentes de Ti, Pai. Meu Deus, opera um milagre na vida dos Teus filhos. Opera, Senhor, um milagre em nosso meio, em nossa vida. Toma, meu Deus, cada projeto, cada sonho, cada pedido de cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, nos ensina, nos fortalece, nos dá força para obedecer ao Teu chamado, Pai. E para estarmos preparados também, meu Deus, para oferecer ao Senhor a nossa vida como sacrifício santo, perfeito, agradável ao Senhor. Para estarmos dispostos, ó Pai, à Tua vontade, ao Teu querer, ao Teu chamado. Pai, nós temos exemplo na Tua palavra de Abraão.